Função da arte 1. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que o descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar?" Eduardo Galeano, Livro dos Abraços. Bom dia, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, professores e professoras da Rede Municipal de Ensino de Araraquara. Meu nome é Wilza Nunes, sou graduada em Pedagogia. Minha trajetória, minha andança na educação foi fundamentalmente e é na educação informal, na educação social e na mediação de leitura, que eu tive contato em 2001 e que tomou conta da minha vida. Eu comecei com a leitura desse texto do Eduardo Galeano porque me remete muito ao papel do mediador e mediadora de leitura literária. Nós somos esses seres que vai ajudar a olhar. E olhar o quê? Olhar as páginas da leitura, da cultura, olhar o objeto livro, compartilhar beleza, emoção, palavra e transbordar essa experiência entre essa tríade que compõe a mediação de leitura literária. O livro, objeto cultural, o mediador e mediadora de leitura e o ouvinte, leitor, leitora, criança, jovem e adulto. E aí se instala um triângulo afetivo. Mas para isso, como que a gente pode pensar essa experiência? Segundo o professor Jorge La Roça, ele nos convida a pensar a experiência como algo que nos acontece, que nos afeta, e não algo que acontece que afeta. Quando nos afeta, nos acontece, algo de transformador é possível ficar e transbordar. E esse é um convite que a mediação de leitura traz. Nós vamos convidar para essa experiência, nós vamos provocar essa experiência com afetividade, com disponibilidade, com uma escuta atenta e com diversidade. Mas como que a gente pode nos pensarmos mediadores e mediadoras e entrar e mergulhar nessa literatura e trazer essa fabulação se a gente não reconhece ou se a gente não se reconecta com o nosso caminho leitor, que é um desenvolvimento contínuo. A gente está sempre em desenvolvimento com a leitura literária. A gente pode pensar agora, eu convido vocês a pensar, imaginarem uma estante das suas memórias leitoras. E para isso, e para impulsionar essa memória, essa trajetória, esse universo de cada um, eu vou ler uma crônica da Clarice Lispector chamada O Primeiro Livro de Cada Uma das Minhas Vidas. Perguntaram-me uma vez qual for o primeiro livro de minha vida. Prefiro falar do primeiro livro de cada uma de minhas vidas. Busco na memória e tenho a sensação quase física nas mãos ao segurar aquela preciosidade. Um livro fininho que contava a história do patinho feio e da lâmpada de Aladim. Eu lia e relia as duas histórias. Criança não tem disso de só ler uma vez. Criança quase aprende de cor. E mesmo quase sabendo de cor, relê com muito da excitação da primeira vez. A história do patinho, que era feio no meio dos outros bonitos, mas quando cresceu revelou o mistério. Ele não era pato, e sim um belo cisne. Essa história me fez meditar muito. E identifiquei-me com o sofrimento do patinho feio. Quem sabe se eu era um cisne? Quanto a Aladim,
Soltava a minha imaginação para as lonjuras do impossível, o que eu era crédula. O impossível naquela época estava ao meu alcance. A ideia do gênio que dizia: pede de mim o que quiseres, sou teu servo. Isso me fazia cair em devaneio. Quieta no meu canto, eu pensava se algum dia um gênio me diria: pede de mim o que quiseres. Mas desde então revelava-se que sou daqueles que têm que usar os próprios recursos para terem o que querem, quando conseguem. Tive várias vidas. Em outras de minhas vidas, o meu livro sagrado foi emprestado porque era muito caro. Reinações de Narizinho. Já contei o sacrifício de humilhações e perseveranças pelo qual passei. Pois já pronta para ler Monteiro Lobato, o livro grosso pertencia a uma menina cujo pai tinha uma livraria. A menina gorda e muito sardenta se vingara tornando-se sádica. E ao descobrir o que valeria para mim ler aquele livro, fez um jogo de amanhã vem em casa que eu empresto. Quando eu ia, com o coração literalmente batendo de alegria, ela me dizia: hoje não posso emprestar, vem amanhã. Depois de cerca de um mês de vem amanhã, o que eu, embora altiva que era, recebia com humildade para que a menina não me cortasse de vez a esperança. A mãe daquele primeiro monstrinho da minha vida notou o que se passava e, um pouco horrorizada com a própria filha, deu-lhes ordens para que naquele mesmo momento me fosse emprestado o livro. Não o li de uma vez, li aos poucos, algumas páginas de cada vez para não gastar. Acho que foi o livro que me deu mais alegria naquela vida. Em outra vida que tive, eu era sócia de uma biblioteca popular de aluguel. Sem guia, escolhia os livros pelo título. E eis que escolhi um dia um livro chamado O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. O título me agradou. Pensei tratar-se de um livro de aventuras tipo Jack London. O livro que li, cada vez mais deslumbrada, era de aventura sim, mas outras aventuras. E eu, que já escrevia pequenos contos dos 13 aos 14 anos, fui germinada por Hermann Hesse e comecei a escrever um longo conto imitando-o. A viagem interior me fascinava. Eu havia entrado em contato com a grande literatura. Em outra vida que tive, aos 15 anos, com o primeiro dinheiro ganho por trabalho meu, entrei altiva porque tinha dinheiro, em uma livraria que me pareceu o mundo onde eu gostaria de morar. Folhei quase todos os livros do balcão. Li algumas linhas e passava para outro. E de repente, um dos livros que abri continha frases tão diferentes que fiquei lendo, presa, ali mesmo. Emocionada, eu pensava: mas esse livro sou eu. E contendo um estremecimento de profunda emoção, comprei. Só depois vim a saber que a autora não era anônima, sendo ao contrário, considerada uma das melhores de sua época, Catherine Mansfield. Crônica de Clarice Lispector, publicada no Jornal do Brasil em 1973. A partir desse texto, desse livro, dessa crônica lida, o que surgiram na memória de vocês? O que vocês conseguem pensar? Como foi o primeiro livro de cada vida de vocês? Qual livro vocês guardam na cabeceira? Qual livro vocês têm uma relação afetiva? Vocês ouviam histórias quando eram pequenos, dos seus pais, das suas mães, dos seus cuidadores? Vocês contam histórias, leem livros para os seus filhos, netos, crianças, jovens e adultos? Como que vocês escolhem os livros? Pelo título? Como quando vocês imaginam essa estante das memórias leitoras? Que caminho vocês traçaram? Que caminho vocês traçam? Que relação vocês têm com a literatura dentro de cada um e cada uma? Isso é muito importante, a gente se reconectar com as nossas memórias leitoras, com o nosso desenvolvimento leitor, para que a gente consiga se encantar novamente com o poder da fabulação, da fantasia, da imaginação, das narrativas que estão dentro dos livros literários. E aí a gente consegue
entrar em conexão e de uma forma generosa com as crianças, com jovens e adultos e o ambiente do qual a gente vai estar construindo esse momento da mediação de leitura literária. Vocês conseguiram pensar? Conseguiram conversar entre vocês um pouco? Pensem nisso. O que faltou? Pode ter gente também que nunca ninguém contou história, nunca ninguém narrou, nunca fizeram lembrar, nunca foi potencializado as fantasias, as alegrias, os encantamentos da vida. Isso é muito comum na vida das nossas crianças e jovens. Mas todos, em algum momento, e todas, em algum momento na vida, vai ter uma figura de um mediador, uma figura que deu a possibilidade de um encontro transformador, que por muitas vezes pode mudar a rota do caminho dessa pessoa, desse sujeito, dessa criança, desse jovem, desse adulto. Quais foram os mediadores de vocês? Foi professor? Um bibliotecário? Um amigo? Uma amiga? Onde? Como? Pensem nisso. E esse é o nosso papel, e um papel fundamental para que essa experiência literária aconteça, algo que nos toque, que nos afete. E diante disso, eu vou convidar vocês também para assistir um pequeno vídeo que chama Caminhando com Tintim, que vai nos remeter um pouco a essa poética da infância, essa poética do caminho, essa poética da observação. Como caminhamos? Observamos as nossas... O que é mais importante, a chegada ou a andança? Às vezes a andança, o caminho percorrido. Estamos percebendo nossas crianças? Estamos percebendo nossos jovens? O que agradam eles? O que eles gostam? Os caminhos que eles procuram? As conversas que surgem a partir de uma literatura? Qual comportamento o leitor tem? Essas crianças, esses jovens, esses adultos. Como que a gente recebe, como que a gente olha para isso com atenção ou com uma escuta atenta? Como diz Cecília Baju, com um prestar ouvido, uma escuta com intenção, uma escuta com todos os sentidos. Vamos lá? Tintim, Tintim, vamos na casa da vovó depois da música? Vamos? Música, música. Da nossa casa até a casa da avó são 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou. Para Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca buscar encaixe. 2 ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca. Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim. Os 4 encontros, estabelecidos por ele desde o início, que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho. Só olho e vibro. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua, com quem o pequeno sempre conversa. Oi, meu amigo, vai passear? Blá, 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 o pequeno a soltar beijos infinitos e abanar, 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 até não mais enxergar. Quando seu João tá dormindo, Tintim passa sussurrando, falando baixinho e respeito ao sono do amigo. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e que o tempo é senhor de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis.
O segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha para o amigo, que insiste: que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver. O terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com seu gato, o encontro é ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo e jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os três senhores dão um xarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintim desvia a rota para vê-los, pega ele no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre em disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros, a sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos, que o chegar não é mais valioso que a andança, que o encontro é precioso e necessário. Gostaram do Caminhando com Tintim? O caminho dessa criança de um trajeto tão comum que é até a casa dos avós. E tudo que ele descobre, tudo que ele olha com curiosidade. A vida está ali, viva e cheia de sentidos e significados. As crianças, nós seres humanos, somos construtores de sentidos e significados desde a tenra infância. Depois nós vamos descobrir e decodificar as letras, mas sentido e significado nós somos ótimos leitores. E o bebê, eu diria, Evelio Parva, um grande linguista colombiano, nos diz que o bebê é o maior leitor de poesia do mundo. E a primeira leitura do bebê é a expressão da mãe, e a voz e essa melodia. Por isso não é estranho a gente perceber como os bebês e as crianças menores, mesmo não alfabetizados, recebem a mediação de leitura de uma forma encantadora. E nos imitam também. Muitas crianças ficam curiosas de entender aquela mágica que acontece. Quando abrimos o livro, a gente sai voz em uma melodia, em uma cadência, em uma repetição, em uma sonoridade que só o texto literário tem. E quando a gente fecha o livro, a gente para de falar. Aquele tempo inabitual volta ao tempo habitual. A literatura nos convida para um tempo inabitual, para uma pausa desse tempo cheio de normas e compromissos. É uma pausa para a experiência. É uma pausa que transborda a beleza e que nos conecta afetivamente. E para isso, para a gente continuar nesse caminho da poética, que a gente gostaria de dizer que antigamente a gente não tinha o nome de literatura, era poieses, né? Era a primeira experiência literária, era poieses. A literatura era chamada poieses, que era uma experiência literária, que tem a sua cadência, a sua sonoridade, as suas conotações, o seu ritmo. Isso nos difere de um texto que não seja literário. E nesse texto, nesse livro que a gente agora, vou convidar para um outro vídeo rapidinho do Bartolomeu Campos de Queiroz, que fala da beleza.
Será que estamos transbordando beleza? O que fazemos quando temos um encontro com a beleza? Com a nossa poética da memória, do cotidiano e da memória das nossas vidas. Como é que é a poética no cotidiano? Onde que a gente enxerga a poesia? Que é a obra, é a matéria-prima da literatura. Enxergamos onde? Queremos compartilhar? Bartolomeu nos diz que a beleza tem que ser compartilhada, ela tem que ser transbordada. Eu vou deixar com vocês um pouquinho a fala do grande Bartolomeu Campos de Queiroz. Meu avô me ensinava que com as 26 letras do alfabeto, eu podia escrever tudo que eu pensava. E eu achava muito pouca letra para escrever tudo. Então eu estava sempre pensando uma palavra que eu não desse conta de escrever. Era sempre isso. Então o meu exercício de infância com as palavras era esse de pensar uma palavra que eu não pudesse escrever. E até hoje eu acho que é isso, que é essa tentativa que eu faço na literatura, saber que a palavra não me esgota. A palavra nunca escreve tudo que a emoção sente. A minha mãe morreu muito cedo. Minha mãe morreu, eu estava com 6 para 7 anos. Minha mãe morreu de câncer. Ela teve um câncer e minha mãe morreu com 33 anos. E naquele tempo, minha mãe tinha uma voz muito bonita, ela cantava muito. Cantava umas músicas muito bonitas de Carlos Gomes, umas modinhas antigas, umas modinhas imperiais, umas canções de amigo portuguesas. E ela era uma pessoa que tinha uma voz muito bonita. Mas quando a dor do câncer era muito grande, que ela não estava suportando, ela sentava na cama e cantava maravilhosamente bem. Né? Então a gente sabia que a dor era muita. Então era aquela voz muito bonita de soprano que atravessava a casa inteira, atravessava o quintal. A gente sabia que estava doendo muito. Então eu acho que hoje, inclusive, há uma presença da minha mãe na minha literatura, porque quando a dor é muita, eu escrevo. É a mesma coisa. A beleza é tudo aquilo que você não dá conta de ver sozinho. Quando você encontra uma coisa muito bonita, você fala assim, fulano devia ver isso. Aí você vê. Você vê um pôr de sol muito bonito aqui na janela, você fala assim, fulano podia estar aqui comigo. Você vai no museu e vê um quadro e fala assim, mas era fulano que devia isso. Você vai num filme e sai e fala assim, mas não era eu que devia ver esse filme, era fulano de tal. A beleza não cabe em você. Ela não cabe. Então, para a criança também, eu acho que o livro para a criança é aquele livro também que o professor, o adulto, o pai, a mãe lê e fala assim, isso era meu filho que devia ler. Sabe, ele não dá conta e passa. Então eu acho que é por isso que eu vendo tanto para pais, para professores, para tudo isso, porque eles me leem muito e eles levam para as crianças. Eles me jogam para lá. Mas eu acho que a beleza é profundamente triste quando você está sozinho. Você não dá conta dela, ela pesa muito. Então você tem que passar para alguém, sabe? Gostaram da fala do Bartolomeu Campos de Queiroz? Vocês conhecem esse autor? Ele é fantástico. Ele transborda a beleza, assim como tantos outros autores e autoras que nós temos na nossa literatura. A diversidade literária é muito importante a gente oferecer, né? De autores, de projeto gráfico, de ilustrações, de temas, né? A gente consegue entrar em contato com culturas que nos representam, a gente consegue entrar em contato com a busca da igualdade racial, da igualdade das culturas, das potências do existir de cada um e cada uma.
E isso a literatura nos traz também. Mas para isso a gente precisa ofertar. Cada mediador de leitura é constituído de história, de timbres, de repertório, assim como cada livro escolhido, assim como cada ouvinte leitor que vai receber e que vai trocar. Ele não é passivo. Nós, mediadores e mediadoras, a gente tem que ter uma sensibilidade e reconhecer isso dentro da gente para conseguir receber, não ter barreira nessa recepção das interpretações, das conversas literárias, da relação com a ilustração, do olhar de cada um e cada uma. A literatura não pode ter um jeito certo de ler, né? Mediar, repito, mediar literatura, leitura literária é uma arte mediar, é uma ação cultural, é uma ação artística. E isso tem a ver com afeto, e isso tem a ver com disponibilidade e uma expansão de olhares para essa criança, para esse jovem, para esse adulto. A partir desse transbordamento de beleza do Bartolomeu, eu vou passar agora para vocês umas cenas de sessão de mediação de leitura e eu gostaria que vocês fossem pensando, olhando e observando nessas cenas o que chama a atenção de vocês, o que vocês percebem nessas cenas. Passando as cenas, a gente percebe como que o livro, onde está o livro? Quem tem contato com o texto, a ilustração e o objeto livro? As crianças estão manipulando outros livros enquanto estamos compartilhando um livro para o grupo? É possível isso? Os ambientes são todos iguais? Onde a gente consegue fazer mediação de leitura? Com quem a gente pode fazer mediação de leitura? Quem pode ser mediador ou mediadora de leitura? Como que os corpos estão distribuídos nessa tríade, nesse triângulo afetivo? Estão libertos? Estão à vontade? Tem um jeito certo de estar? O corpo, o gesto, os olhares? Que comunicações acontecem? Pelo olhar, pela voz, pelo livro, pelos corpos. Os corpos estão próximos, estão distantes? Os olhares estão próximos, estão distantes? Os ambientes são sempre silenciosos ou não? O que vocês percebem nessas cenas de mediação de leitura? O que eu gostaria de deixar aqui, a mediação de leitura pode acontecer em vários ambientes e promover experiências distintas. Porém, sempre a sessão de mediação de leitura é uma pausa do tempo habitual. É um convite a essa experiência que o professor Jorge La Roça nos traz. É uma possibilidade de sairmos do automatismo das nossas ações, principalmente nas escolas. Como que a gente consegue sair do automatismo e entrar no campo da experiência, onde algo nos acontece, onde algo nos afeta, onde tem afetividade e sensibilidade e recepção. Estamos acostumados com isso, nós educadores, professores, professoras, a esse momento de experiência? A literatura não é automatizada. Como disse, nenhuma experiência com arte é automático. Ela vai trazer lembranças, associações, memórias, pensamentos, sentimentos, e isso a gente vai poder trocar durante a literatura, que pode ser invadida do bom modo, né, de uma percepção boa dessa invasão, desses ouvintes leitores, para falar, eu me lembrei disso agora, minha mãe fazia igual, ou então eu nunca vivi, ou então, e a gente não cortar essa recepção, não cercear de interpretações e de conversa literárias.
eu vou deixar aqui 2 dicas de filme que fala muito esse papel do narrador, de como todos nós somos narradores. Tem um grande escritor que fala, Walter Benjamin, que tem um texto chamado O Narrador, vale a pena para quem quiser ler. E dois filmes maravilhosos, que é Narradores de Javé e Peixe Grande e Suas Aventuras, Suas Histórias Maravilhosas. Isso vocês encontram nos canais aí de exibição. Acabando de ver agora essas cenas já estão acabando, a gente pode dizer que, como diz Yolanda Reis, que o mediador de leitura, é aquele que dá voz às letras silenciosas dos textos, que abre portas e janelas, né, entre a alma dos textos e a alma dos leitores e leitoras. Isso é um papel belíssimo. Para finalizar esse encontro nosso breve, de uma sensibilização, eu acredito, uma introdução, a gente ampliar um pouco o nosso olhar em relação a essa prática de mediação de leitura literária, que é uma estratégia de formação de leitores muito bem sucedida, muito bem recebida. Eu vou ler aqui os slides que vai estar passando para vocês. Nós não falamos de tudo o que aconteceu aqui que eu vou ler, mas são provocações para ficarem de reflexões para vocês e quem sabe em um outro momento a gente consegue mergulhar em cada item aqui proposto, em cada frase aqui colocada, tá bom? Introdução e sensibilização para a prática de mediação de leitura literária. A sensibilização em torno da poética na memória e no cotidiano faz emergir riquezas individuais e coletivas, nutrindo o preparo do nosso alimento especial, a arte de mediar e leitura. Lembrar, associar, sentir, provar, narrar, aspectos presentes das nossas próprias vivências, nos conduzindo ao mergulho na literatura de cada um e uma. Passo fundamental para adentrar no lugar, no papel de mediadores, mediadoras de leitura literária. Chamarei de literatura de maneira mais ampla possível todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista deste modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Antônio Cândido, O Direito à Literatura, 1938. Todos nós necessitamos do alimento da fabulação. Somos seres fabuladores. Então, como diz o Antônio Cândido, a literatura é um direito humano. Memória é literatura. Lembrar é narrar. Narrar é lembrar. Narração das lembranças, narrativas pessoais. É muito comum e saudável mergulharmos nas histórias ouvidas e emergir em lembranças e emoções. História puxa história. Memórias afetivas, vozes ancestrais, referências, reconhecimento, valorização da oralidade. Cada pessoa traz as suas referências para a hora da leitura, momentos de acolher e ampliar repertórios. Poieses, poesia, a primeira experiência literária. Sonoridade, repetição, conotação. Todas as pessoas têm vivências com narrativas e sensibilizam com a poética, o ritmo, a cadência, a repetição, a novidade. Palavras literárias, a arte das palavras que nos tocam, nos acontecem. O que emociona a cada pessoa é diferente. Diversidade, olhos e ouvidos atentos. Conversa literária, conversa sobre o texto e sobre a vida, sempre traz algo novo. Nos surpreendemos com o som da nossa própria interpretação. O momento da leitura é também um momento de leitura de mundo, da oralidade. É uma festa da palavra. Professor, mediador, mediadora, uma voz que dá vida às letras silenciosas dos textos. Uma mão que abre portas e traça caminhos entre a alma dos textos e a alma dos leitores. Yolanda Reis. Nos constituímos, nos fazemos nas relações com o outro. E as trajetórias podem mudar de rumo depois de algum encontro. Encontros transformadores com o professor, bibliotecária, amigo, amiga, livros de literatura e etc. Ler não isola do mundo.
Ler introduz no mundo de forma diferente. Michel Petit. Caminhos, andanças, o chegar não é mais valioso que a andança? Aprendemos a observar as nossas crianças, seus caminhos, seus encontros, o que interessa a elas. Compartilhar a beleza, o que nos encanta e queremos transbordar. A influência significativa que o mediador e mediadora de leitura têm na condução dos encontros em torno do livro. A experiência, a possibilidade que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Jorge La Roça. Nota sobre a experiência e o saber da experiência. Revista Brasileira de Educação. Cada mediador, mediadora de leitura é constituído de história, de saberes, de timbres, de identidade e cada livro e cada criança também. O mediador e a mediadora de leitura devem acessar suas infâncias, reencontrando suas memórias, leituras de mundo e de textos, permitindo devolver a imaginação, delicadeza, encantamento à sua adultez e ao momento de compartilhamento de histórias. Nesses encontros entre adultos, mediadores e crianças, ouvintes e leitoras, e os livros, ocorre um diálogo que se potencializa por meio da literatura, o que gera uma redefinição da relação a partir do território liberado da linguagem, como uma redistribuição de poderes, não mais baseado no autoritarismo. Daniel Goldin, Os Dias e os Livros. Essa parte o Daniel coloca muito bem que as relações ficam horizontais, ou seja, no momento da leitura compartilhada, da mediação de leitura, desse triângulo afetivo, não é o pai ou a mãe que está com o filho ou com a criança, não é o professor ou a professora que está com o aluno e a aluna. É o encontro entre leitores, o encontro que permite esse deslocamento de uma redistribuição de poderes, de lugares. Ali a gente está no mesmo lugar que o ouvinte leitor, né? Somos leitores, é um encontro entre leitores e leitoras. A linguagem é saboreada, o tempo é inabitual e o triângulo amoroso se configura. Todos se transformam e são afetados no encontro que a mediação de leitura promove. Ouvintes, leitores, mediadores e a obra literária, que recebe diferentes leituras. A sessão de mediação de leitura é um convite a um cenário distinto da vida cotidiana, repleta de normas e obrigações. É uma pausa, uma experiência, uma descoberta. Cada protagonista desta tríade da mediação de leitura, adulto, livro e criança ouvinte leitora, vai se descobrindo em meio à experiência que aconchega, desperta e gera conversas, novas interpretações e novos encantamentos com a palavra. A mediação de leitura é uma sessão de democratização da palavra. Temos o grande desafio na educação escolar de ampliar as possibilidades dessa experiência, provocando alunos e alunas e professores e professoras para um afastamento do automatismo das ações e aproximando-os do despertar, do pensar, do sentir. A mediação de leitura é uma incrível oportunidade de vínculo e aprendizagens entre alunos, suas histórias, adultos, suas histórias e os livros e suas histórias também. Os livros, quando são abertos e despertados ao som das vozes leitoras, iluminam, dançam, tocam a música das narrativas e aproximam as pessoas. O livro esquecido, trancado, escondido, quase morre, mas ao abri-lo e dividi-lo, incorporam afetos, encantos e novas histórias. As histórias, os textos, os sons e as imagens mobilizam emoções, memórias, lembrança, silêncios, rejeições, significações e atrações.
O mediador deve observar as reações, escutar de forma sensível, intencionada e nas entrelinhas, um prestar ouvido ao ouvinte leitor para verificar o que agrada, o que desperta curiosidade e o que não chama atenção. Ler é descobrir o que as letras escondem dentro dos livros. Theo, com 9 anos de idade. Mediar a leitura é escolher um texto significativo para você ler com presença, vontade, encanto e envolvimento. O mediador e mediadora de leitura dá vida e sabor às palavras escolhidas pelo autor. Lembrando que tudo no livro é pensado, nada está por acaso. Então as crianças precisam ter acesso ao texto e às imagens. Todos nós, adultos e crianças, somos peixe grande. Vivemos e sonhamos aventuras que devem ser reconhecidas e compartilhadas. O homem conta as histórias tantas vezes que se mistura a elas, e elas, as histórias, sobrevivem a ele. Para que serve a literatura? Para nada e para tudo. Para nada, porque a literatura não tem uma função utilitária ou pragmática para a vida. Ela não tem um compromisso de ensinar, de mudar o comportamento das pessoas, de atuar diretamente no real. E para tudo, se pensarmos que a literatura está aí para que possamos nos indagar sobre quem somos, sobre o mundo em que vivemos, sobre a morte, esse grande mistério. A literatura nasce da necessidade do homem de se pensar, de ter que se haver com a morte, que também nos faz questionar ou buscar o sentido da vida. Desse ponto de vista, a literatura não é escape, mas o envolvimento do leitor com os mistérios e os perigos da vida. Brito, 2012, ao revés do avesso. O que me leva a diferenciar um texto literário de um texto didático reside aí. Enquanto o texto didático procura uma convergência, todos os leitores chegando a uma mesma resposta, apontando para um único ponto, o texto literário procura a divergência. Quanto mais diversificadas as considerações, quanto mais individuais as emoções, mais rico se torna o texto. Digo sempre que o livro é um objeto e o leitor um sujeito. Bartolomeu Campos de Queiroz. Espero que a gente tenha conseguido nos sensibilizarmos, que a gente tenha conseguido mergulhar um pouco nesse encantamento da literatura e no papel fundamental da mediação de leitura literária, com este formato da sessão de mediação de leitura, né, que promove aproximação, aconchego, escuta, comunicação, diversidade e liberdade e generosidade. Muito obrigada. Desejo a vocês, todos e todas, que encantem os seus alunos e alunas, que se encantem nas suas vidas, nas suas poéticas do cotidiano e que deixem essa semente para que a gente tenha cada vez mais a escola como um território leitor. Muito obrigada. Eu vou finalizar, me despedir de vocês com um finalzinho de um grande clássico chamado A História Sem Fim, é um clássico alemão, para que a gente termine com esse encantamento literário. Todas as verdadeiras histórias são uma história sem fim. Passou os olhos pelos muitos livros empilhados até o teto nas estantes que tapavam as paredes e depois disse, apontando para eles com a boquilha do seu cachimbo: há muitas portas para a fantasia, meu rapaz. Há muitos outros livros mágicos. Muitas pessoas nunca percebem isso. Tudo depende da pessoa em cujas mãos o livro vai parar. Então a história sem fim é diferente para cada um? É isso mesmo, disse o Sr. Coriander. Além disso, não são só os livros que levam à fantasia. Há outras possibilidades de ir até lá e voltar. Você virá a sabê-lo mais tarde. Acha que sim? Perguntou Bastian, esperançoso. Mas então teria que encontrar outra vez a filha da lua. E só podemos encontrá-la uma vez.
O Sr. Coriander inclinou-se para a frente e disse em voz baixa: ouça uma coisa que um velho experiente viajante de fantasia vai lhe dizer, meu rapaz. É um segredo que ninguém de lá sabe. É certo que você não pode se encontrar 2 vezes com a filha da lua, enquanto ela for a filha da lua, mas se lhe der um novo nome, poderá torná-la a vê-la. E sempre que o fizer, será de novo a primeira vez e a única vez. E a cara de bulldog do Sr. Coriander iluminou-se durante um momento em uma expressão quase que o fez parecer mais jovem. E quase bonito. Muito obrigada, Sr. Coriander, disse Bastian. Obrigada, gente.